Como ganhar dinheiro no trading sem experiência no mercado financeiro? É com você que estou falando se você está iniciando no mercado financeiro e quer fazer operações de curto prazo com rentabilidades acima de 10% por trade. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Ari, um criador do canal Swing Trade na Prática, e no vídeo de hoje você vai aprender como operar no mercado financeiro de forma assertiva e sabendo de tudo, desde o início. Como escolher o melhor ativo para operar no mercado financeiro, o que é a análise técnica e como ela pode te ajudar a identificar quando comprar e quando vender no mercado financeiro, como definir também uma estratégia de negociação avançada para operar com gerenciamento de risco e com assertividade no trading, tanto no mercado de ações, no Brasil, nos Estados Unidos, mercado de criptomoedas e também no mercado de Forex. Como usar uma estratégia de negociação e principalmente como avaliar o desempenho das suas operações se você já iniciou no mercado ou como avaliar esse desempenho se você está começando no mercado financeiro desde o início até em um modo mais avançado. Para você que está iniciando no mercado, é importante você definir qual mercado você quer operar. Como aqui na modalidade Swing Trade, são 4 mercados que eu opero e gosto de ensinar a você porque realmente é o que me fazem lucrar tanto em real quanto em dólar. Como, por exemplo, eu tenho no mercado de ações no Brasil, que é muito importante para quem está iniciando e quer sentir uma certa segurança na hora de operar. Tem o mercado americano, que também é muito acessível para quem mora aqui no Brasil e quer ganhar dinheiro, principalmente em dólar, quer ter uma renda, quer ter rentabilidade sem dólar. Tem o mercado de criptomoedas, como por exemplo, uma das moedas mais fortes e a moeda mais famosa no mercado, que é o Bitcoin. Você pode operar tanto na alta quanto na queda e também ter rentabilidades em dólar. E no mercado de Forex, que é o mercado mais negociado do mundo, onde grandes empresas, onde grandes investidores, onde grandes empresas de investimentos também fazem essas operações com pares de moedas, ou seja, você negocia o dólar, você pode negociar o euro, você pode negociar o iene, você pode negociar vários tipos de moedas no mercado financeiro, tanto com a alta quanto com a queda dela, e também para ganhar em dólar. Então, dentro desses 4 mercados que eu falei para você, no mercado de criptomoedas, mercado de Forex e mercado de ações americanas, é onde você tem a rentabilidade em dólar, ou seja, você tem rentabilidades acima de 10, 20, 30, 40, 50%, desde que você saiba operar e como operar, e você coloca o dólar no bolso. Já no mercado de ações aqui no Brasil, você pode negociar tanto a alta quanto a queda também, porém o seu ganho será em real. Mas para quem está iniciando no mercado, deve começar com o mais fácil, por onde você se sente muito mais seguro. Por exemplo, no mercado de ações aqui no Brasil. No mercado de ações aqui no Brasil, quando você utiliza o gráfico semanal ou o gráfico diário, você tem a facilidade de identificar a tendência. E essa facilidade de identificar a tendência do preço do ativo é o que traz de grande retorno para você. Vamos supor que você acabou de olhar o gráfico diário de um ativo, supondo a Petrobras, e viu que o gráfico da Petrobras está subindo, está numa tendência de alta consecutiva no gráfico diário. Você pode procurar ali o melhor ponto para comprar esse ativo. Então você deve escolher ativos que estão em tendência. E qual mercado é mais fácil para operar para quem está iniciando? Vou contar um pouco de como iniciei para operar. Na minha primeira operação, que foi há quase 10 anos atrás, as primeiras ações que eu comprei foram ações da Itaúsa, ou seja, no setor bancário. Gastei R$ 63 para comprar 4 ações. Com essas 4 ações eu tive uma certa rentabilidade na época, uma rentabilidade que eu ganhei um certo dinheiro, porém pouco dinheiro. Esses R$ 63 teve uma rentabilidade ali um pouco mais de 20%. Lógico que o ganho foi pouco dentro desses R$ 60, dentro dos R$ 63 foi pouco mais de R$ 12, porém uma rentabilidade de 20% é uma rentabilidade alta. Se você pegar, como por exemplo, para operar com R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 10.000, R$ 50.000, daqui a pouco você vai estar operando, você tendo uma rentabilidade de 20% de R$ 50.000, uma rentabilidade de R$ 10.000 numa única operação. E isso você pode operar vários ativos ao mesmo tempo. Os melhores ativos a serem operados são ativos que estão em tendência clara. Não tenta buscar um ativo para operar que está com um preço lateralizado. Isso vai fazer você perder dinheiro. Agora, ativos que estão em uma tendência clara, por exemplo, ações em tendência de alta, você pode procurar o melhor ponto para comprar. E se engana quem pensa que não é possível comprar ações mais baratas dentro dessa mesma tendência de alta. Quando o ativo está em uma tendência de alta, ele vai fazer pequenos pullbacks. Esses pullbacks têm impulsão, uma pequena retração, que é onde você procura o melhor momento para comprar, e depois de uma nova impulsão, rompendo o topo anterior formado dentro desse pivô de alta. Então, quando você opera a favor dessa tendência, você tem algo muito importante nas suas operações. Você aumenta a probabilidade de ganho, porque se o preço do ativo está fazendo movimentos consecutivos de alta,
A probabilidade é que aumente essa tendência de alta conforme o tempo. Se você está em dúvida sobre a tendência do preço do ativo, você pode ir no gráfico semanal do preço da ação. Dentro desse gráfico semanal, você vai ver muito menos de movimentação, principalmente movimentações como padrão de pullback. Você vai ver um tempo gráfico mais curto, porém vai ver barras mais longas. Esse conjunto no gráfico vai dizer para você a força dessa tendência. E essa força dessa tendência que vai dar mais segurança para você comprar a ação. Lembrando que quando você opera a favor da tendência, você não pode levar essa operação para longo prazo. Por quê? Operações aproveitando a tendência de alta, por exemplo, ao longo do tempo, ao longo dos anos, pode ter uma grande retração, ou seja, o preço pode voltar a cair e muito. E quando você opera para longuíssimo prazo, esse ativo que está em tendência, você tende a entrar num pullback. Dentro desse pullback, você pode ver uma rentabilidade ali sendo negativa de 20%, 30%, 35%. Dentro dessa rentabilidade negativa, você vai querer sanar aquele prejuízo. Por exemplo, vamos supor que eu quero comprar um ativo aproveitando uma tendência de alta, colocando a Petrobras. Vou dar uma situação hipotética. Vamos supor que o preço da Petrobras agora está no valor de R$20 e eu quero operar para o longo prazo a Petrobras, sendo que está em tendência consecutiva de alta. Um fator muito importante quando isso acontece é quando você opera para o longuíssimo prazo, ou seja, você não tem uma previsão de quando você vai vender esse ativo, nem mesmo um alvo de ganho nessa operação, você literalmente quer esquecer o preço daquela ação, você quer esquecer literalmente a tendência ou quando você vai vender, você só quer ter uma rentabilidade para daqui a alguns anos. Essa rentabilidade para daqui a alguns anos você não pode utilizar a análise técnica para isso, você tem que utilizar a análise fundamentalista. Então, supondo que a Petrobras esteja a R$20 e eu quero utilizar a análise técnica para operar para longo prazo e eu vejo que o preço está subindo, conforme o período do tempo, quanto mais o tempo passa, o preço do ativo está subindo, há retrações. Essas retrações acontecem depois de uma grande impulsão no preço. É um movimento natural do mercado que sempre vai acontecer. Você pode pegar a teoria de Dow, que fala especificamente sobre isso, a impulsão, retração e impulsão. Um mercado financeiro, ele se movimenta basicamente em ondas, e respeitando esse movimento de ondas, nessas retrações para o longo prazo, podem ter retrações aí de 30% a 40%, ou seja, você pode ter tido um ganho superior a 20%, 30%, 40% e logo depois ter uma retração e ver esse ganho sumir. Para o longo prazo, você utiliza análise fundamentalista para isso, então geralmente você busca ações mais baratas analisando o fundamento da empresa. Já para o gráfico, quando você utiliza o gráfico para identificar quando comprar e quando vender e aproveitar o preço mais barato do ativo dentro dessa tendência de alta para efetuar a compra, você utiliza essa análise técnica utilizando o pullback do preço do ativo. Então, essa é uma maneira de escolher o melhor ativo a ser operado, utilizando a análise técnica, mas com o melhor mercado para estar operando. Mercado de ações brasileiras, mercado de ações americanas, criptomoedas ou mercado de Forex. O melhor ativo para você estar operando é aquele que você se sente mais seguro e não aquele que você espere o maior ganho se você está começando hoje. É o mercado que você tem mais segurança para começar a operar. Mas uma coisa que é importante, você tem que diversificar dentro desse mercado. Quando você opera pelo menos 3 ações dentro de um mercado, por exemplo, mercado de ações, eu posso escolher 3 ações para estar operando, dentro dessas 3 ações para estar operando dentro desse mercado de ações, eu já tenho um certo gerenciamento de risco. Nunca se opera um único ativo. E com o tempo você não vai estar operando somente um mercado, você vai querer buscar mercados para ganhar em dólar também. Mas o melhor mercado para estar operando é aquele que você se sente mais seguro. Se você quiser operar no mercado americano, que também é muito simples, tem corretoras nos Estados Unidos voltadas para o brasileiro para fazer essas operações. Você pode abrir conta através de um aplicativo, onde de forma simples você pode depositar o dinheiro. Mas é importante que você comece não se atentando à ambição, não se atentando a ganhar 50%, 100% na sua primeira operação, mas comece a operar no mais seguro, que aí você pega a experiência e é com a experiência, através de uma técnica certa, que você vai ganhar gerando curto, médio e longo prazo. Já um outro fator muito importante para você que está começando a operar no mercado, que você deve operar, é aprender sobre a análise técnica. A análise técnica é a única análise do mercado que é para o curto prazo, que vai dizer com indicadores como a média móvel, como RSI, como MACD, ou inclusive como Stop ETR, quando entrar numa operação, quando sair de uma operação, é importante. Quando sair de uma operação, tanto com um alvo de ganho acima de 10%,
ou, inclusive, como sair de uma operação em caso de emergência. Então, aprendendo a análise técnica, você já tem 1, 2, 3, 4. Você já está 500 passos à frente de muitas pessoas que não sabem operar no mercado para o curto prazo. A análise técnica, ela se baseia basicamente em 3 movimentos: a alta, a queda e a lateralização. 2 movimentos que você vai operar: a alta e a queda. Lateralização, deixa de lado. A lateralização é somente uma acumulação, em que o preço do ativo pode seguir para uma tendência de alta depois dessa acumulação ou para uma tendência de queda depois dessa acumulação. Mas o fato é, você tem que esperar sair dessa lateralização. Não vale a pena entrar nessa lateralização porque você não sabe para onde o preço está indo. E como nós não trabalhamos aqui por adivinhação, trabalhamos com estudo, com um fator técnico e a favor dessa tendência, que é um dos principais fatores técnicos para estar operando. Então é importante que você faça isso, aprenda sobre análise técnica. E para te ajudar, tem uma playlist completa aqui no canal sobre análise técnica que você pode identificar quando comprar e quando vender assistindo esse vídeo. E para te ajudar ainda mais, você pode se inscrever gratuitamente para a Fórmula da Alta Renda, que acontece 2 vezes ao ano, na qual você pode aprender gratuitamente, saber tudo o que você precisa para operar, mesmo se você está iniciando no mercado hoje ou se você já tem uma certa experiência, mas você não sabe traçar alvos acima de 10, 20, 30, você não tem nem mesmo ganho no mercado financeiro. Então, te convido para participar da Fórmula da Alta Renda, que vai começar agora no dia 27 de maio, só se inscrever no link da bio ou no cardzinho que vai aparecer logo acima, ou nos principais canais do Swing Trade na Prática, na qual eu sempre ensino para você. Bom, dado o recado sobre a análise técnica, outro fator importante é você saber identificar os principais indicadores para operar. Por exemplo, eu sempre utilizo as médias móveis, tanto de 20 períodos, médias móveis de 200 períodos. Como que funciona uma média móvel de 200 períodos? Quando o preço do ativo está acima dessa média móvel de 200 períodos, basicamente é uma região compradora, na qual o preço pode seguir para uma tendência de alta. A probabilidade é que ele siga para uma tendência de alta. Quando o preço do ativo já está em um movimento de queda, está abaixo dessa média móvel de 200 períodos, a probabilidade é que o preço continue essa tendência de queda. Mas, para o longo prazo, para operações que podem durar meses, como por exemplo position trade ou até mesmo buy and hold, o preço geralmente busca a média móvel. E essa média móvel de 200 períodos, se você colocar no gráfico das ações, principalmente das ações brasileiras, você vai ver basicamente uma linha linear, vai ver uma linha quase que reta ali, você quase não vai ver angulação na média móvel de 200 períodos. Então, quando o preço está em uma tendência tanto de alta ou de baixa, ao longo do tempo, ele tende a retornar para essa média móvel de 200 períodos. Por que isso é importante? Porque é importante que você saiba que o preço não vai ficar nessa tendência para sempre. Ele pode buscar, ele na maioria das vezes vai buscar a média móvel de 200 períodos para ter um pullback, para ter uma nova retração ou inclusive para ter uma reversão de mercado ultrapassando essa média móvel de 200 períodos. E por que utilizamos uma média móvel menor? Por exemplo, a média móvel de 20 períodos. Porque a média móvel de 20 períodos acompanha a tendência. Se eu tenho a média móvel de 20 períodos acima da média móvel de 200 e o preço do ativo está acima dessas médias móveis, ele me dá mais oportunidades e me dá uma garantia maior que o preço vai continuar essa tendência de alta. A mesma coisa acontece quando o preço do ativo está em uma tendência de queda, o preço está abaixo dessa média móvel de 200, que inclusive está abaixo dessa móvel de 20 e isso aumenta a probabilidade de que o preço vá continuar essa tendência de queda, ou seja, eu tenho mais oportunidade para buscar dentro dessa tendência de queda. E tudo isso aproveitando esses 2 indicadores. Mas, Arion, e a saída de emergência? Existe algum indicador para a saída de emergência? Existe o Stop ATR. O Stop ATR, quando você plota no gráfico esse Stop ATR, você vai ver pequenas escadinhas seguindo uma tendência. Geralmente, em uma tendência de queda, o Stop ATR vai estar acima do preço, em uma tendência de alta, o Stop ATR vai estar abaixo do preço majoritariamente. Dentro dessas ondulações, você vai ter posições na qual você pode inserir o seu stop loss, que é a saída de emergência. Ou seja, você pode perder pouco utilizando esse indicador para fazer essas operações. Então, isso é muito importante. Por isso que é importante você utilizar esses indicadores. O indicador, ele ajuda o trader a aumentar a sua taxa de assertividade. Porém, quando você utiliza indicadores demais, por exemplo, já tive alunos aqui na Fórmula, na qual eles entraram na Fórmula com vícios de operações, utilizando 7 indicadores de uma única operação. Já tive alunos que utilizavam até 12 indicadores em uma única operação.
Nem preciso dizer que não ganhavam dinheiro, acertavam uma vez, mas perdiam muito mais do que acertavam. Tinham um alvo curto na operação, deixava confuso nas suas operações. Isso é o que acontece quando você utiliza muitos indicadores para operar no mercado. Você fica confuso, você não tem a taxa de assertividade tão alta assim. Você tem muita informação no gráfico. E como que você deve utilizar esses indicadores? Usa pelo menos 2 indicadores, no máximo 4, até mesmo 5 indicadores já é o limite ali para dizer para você os melhores momentos para entrar ou sair de uma operação. Você deve ter indicador que indica a tendência, indicador que indica uma sobrecompra ou uma sobrevenda, ou indicador que indica o stop da operação para você. Esses indicadores vão fazer com que você ganhe dinheiro. E esses indicadores vão fazer com que você pegue muito mais experiência e confiança no mercado, porque você vai ver sua taxa de assertividade aumentando e muito ao longo das suas operações, principalmente no mercado de ações no Brasil. No mercado de ações americanas, na qual tem muito mais liquidez e muito mais volatilidade, você vai ter também uma alta taxa de assertividade utilizando esses indicadores, porém lá você vai ter alvos maiores. Por quê? No mercado americano, principalmente de ações, tem muita liquidez, ou seja, você pode agendar algumas ações de um determinado preço para comprar e vender, e você vai ter sua ordem executada devido a essa liquidez nesse exato ponto de compra e venda, exatamente no exato preço em que você agendou a compra e a venda do preço do ativo. E isso é importante por quê? Porque quando você for agendar a compra e a venda dos seus ativos, você vai colocar no home broker, quando comprar, o exato preço, vai colocar o exato preço que vende e o exato preço-alvo da sua operação. Ou seja, se tem a compra, tem um stop e também tem um alvo da sua operação. E quando você tem esses alvos já de ganho, você já tem o preço de compra, o preço de venda, você já tem liberdade, você agenda a execução dessas ordens. Isso te dá uma liberdade de rotina fora do comum. Por que essa liberdade é importante? Porque você não vai precisar passar o dia inteiro analisando gráfico ou esperando um momento para comprar e vender uma melhor oportunidade. Você pode agendar o preço desses ativos para você ter liberdade de rotina enquanto você busca a sua liberdade financeira operando no mercado financeiro. Então, por isso que é muito importante você utilizar esses indicadores que aumentam a sua assertividade e utilizar a liquidez e, importante, a volatilidade, que vai te dar alvos de ganhos muito maiores nessas operações. Quanto maior a volatilidade do ativo, geralmente é porque ele tem mais liquidez, principalmente no mercado americano, que tem mais de 6 mil ativos para você estar operando, ou seja, 6 mil oportunidades para você estar ganhando em dólar no mercado. Agora que você já sabe que você tem que utilizar indicadores e você pode agendar quando comprar e quando vender, é preciso você ter uma estratégia. Somente utilizar um indicador, ou você agendar o preço de compra ou venda, ou você aprender sobre análise técnica, não quer dizer que você tenha uma estratégia de negociação. A estratégia de negociação ele se resume em você saber o exato preço de compra e venda, mas tendo um sinal para você entrar naquela operação. Não é só porque o ativo está subindo que você vai comprar, não é só porque o ativo está caindo que você vai operar vendido, não é somente porque apareceu uma notícia que você vai comprar uma ação, não é porque apareceu uma notícia pessimista que você vai vender uma ação. Não. Você precisa ter um sinal para compra e para venda. Você pode utilizar, por exemplo, um sinal simples no gráfico, que é o pullback acima da média móvel de 20 períodos, para identificar ali um melhor momento para a compra do preço do ativo. Não importa se você está operando Forex, não importa se você está operando criptomoedas, não importa se você está operando ações americanas ou ações brasileiras, não importa qual mercado que você está operando. Se você está operando ações, se você está operando ativos com liquidez e você utiliza indicadores, eles vão se comportar da mesma maneira como qualquer outro ativo que possua a mesma liquidez ou até mesmo mais liquidez. Dentro disso é muito importante que você tenha um sinal para comprar e para vender. Muitas vezes o ativo está muito esticado e a média móvel está seguindo para a tendência de alta. Porém, não apareceu nenhuma retração ainda, não apareceu nenhum movimento no gráfico diário ou no gráfico semanal que indique uma compra. Então, quando você tem uma estratégia, ela tira basicamente a emoção, deixa a ansiedade de lado na operação e acaba se comportando como um robozinho. Você tem exatamente um ponto de compra, então você só vai agendar a compra do preço do ativo quando aparecer aquele determinado sinal. A estratégia ela é importante porque ela te dá uma métrica de assertividade e ela te dá um número limitado de oportunidades de entrada ou saída de uma operação. Se você tem uma estratégia com várias entradas, que te dê vários sinais de entrada, basicamente você não vai ter uma taxa de assertividade tão alta assim. Não é assim como funciona no mercado financeiro. Você tem que ter uma estratégia que dita
oportunidade de entrada, porém, quanto menor for o número de sinais de entrada na operação, geralmente, aproveitando a tendência, maior a taxa de assertividade, também maior é o alvo de ganho. Por exemplo, se você operar o pivô no gráfico semanal, geralmente é caracterizado como uma operação de position trade, você acaba ficando 1, 2 meses na operação, ou até mais do que isso. Quando você opera esse tipo de padrão gráfico no gráfico semanal, você tem um número de entrada muito menor que no gráfico diário, que vai ter muito mais entradas porque vai aparecer muito mais pivô. Porém, a taxa de assertividade no gráfico semanal com esse padrão é muito superior do que no gráfico diário. Isso porque a liquidez é muito maior concentrado no gráfico semanal do que em um único candle no gráfico diário. E quando você opera no gráfico semanal, você pode ver uma volatilidade grande, na qual pode te dar alvos muito grandes na sua operação. Não espere no gráfico semanal ver muitos movimentos de entrada, saída ou muita reversão de tendência. Isso não acontece tanto no gráfico semanal. Pode acontecer com ações muito mais antigas, que estão há algumas décadas no mercado, então você pode ter um histórico de preço muito maior, em que você pode ter presenciado muito mais reversões ou não. Mas ações, por exemplo, no Brasil, pegando o gráfico semanal, você vai ver ações que só estavam em uma tendência de alta. E pode estar formando, por exemplo, um pivô de alta nesse momento, dando continuidade a essa tendência de alta. Então, quando você trabalha com, por exemplo, uma estratégia, identificando esses pivôs no gráfico semanal, você tem uma certa assertividade maior. Lembrando que quanto maior o tempo gráfico, maior vai ser o tempo daquela operação. Um gráfico que é importante você operar é o gráfico diário. Te dá uma certa assertividade, acima de 50%, que é uma assertividade ideal. Porém, se você tem uma estratégia que te dá muita oportunidade de entrada, ou seja, você vai encontrar em um único ativo 2, 3, 4, 5 oportunidades de entrada numa semana, é uma estratégia em que vai ter uma assertividade muito inferior a 50%. Então, isso não vale a pena você estar operando. O ideal é você ter uma estratégia com assertividade grande. E com essa estratégia, você precisa anotar, principalmente se você está iniciando no mercado. Mas o fato é, se você não ganha dinheiro no mercado ainda, se considere como iniciante. Tenha mais confiança em entrar numa operação, porém, pegue do básico. O mercado financeiro funciona do básico. Esse básico vai fazer você ganhar dinheiro no curto, médio e longo prazo. E quando você utiliza, por exemplo, um diário de trading, na qual você pode anotar ali o padrão que você entrou, ou se você entrou numa reversão, ou quando você utilizou uma média móvel, ou quando você utilizou o stop ATR, deve anotar o que te ajudou a entrar naquela operação, porque ao longo do tempo você vai ter uma base sobre aquelas operações, quando funcionou e quando não funcionou. E com isso você vai filtrando cada vez mais. Por exemplo, você pode utilizar a média de 50 períodos. Em determinados períodos do ano vai ver que ela não é tão assertiva assim no ponto de entrada ou saída de uma operação. Porém, em outros determinados períodos do ano, você pode identificar que ela tem muito mais assertividade. Então você pode ir ajudando nisso, adequando essa estratégia com o seu tipo de operação, com o tipo de operação que você quer. Por exemplo, no swing trade, média móvel de 50 períodos, eu não gosto muito de utilizar no mercado brasileiro, não vejo tanta assertividade assim, mas tem pessoas que operam e ganham dinheiro no mercado. Mas quando você utiliza um diário de trading na qual você anota todas as suas entradas e saídas, você não se esquece do erro que você cometeu, porque você vai revisar esse diário, você vai ver que aquela determinada entrada não valeu tanto a pena assim de entrar devido a uma média móvel que você identificou que não era o momento para entrar e que aquela média móvel não ajudou tanto você assim, você ao longo do tempo pode deixar de utilizar aquela e colocar uma outra média móvel que você tem muito mais sentido. O fato que vai ajudar você a operar melhor é você pegar o gráfico do ativo gráfico parado mesmo e analisar o comportamento das médias móveis, inclusive do stop ATR. Dali é uma ótima forma também de você criar uma estratégia, porque ali vai dar para você sinais de entrada e saída de uma operação. E com isso é uma ótima forma de aprender com seus erros e avaliar o seu desempenho nas suas operações de curto prazo ao longo do tempo. Bom, espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de conteúdo, deixa aqui nos comentários que eu mesmo posso fazer um próximo conteúdo com a sua sugestão ou inclusive com a sua dúvida. A sua dúvida pode ser a dúvida de muitas pessoas, então deixa aqui embaixo que eu mesmo faço questão de responder. Até o próximo vídeo e até a próxima aula.